Ei, gente, tudo bem? Em nome da prefeitura, a gente gostaria de dar as boas-vindas, principalmente para a professora Lúlia, né, que vai passar essa semana com a gente, nesse ciclo, né, porque são 4 encontros que ela vai estar conosco. Então, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, como foi o encontro de ontem, né? E quem não teve a oportunidade de estar presente agora, tomara que consiga assistir depois com a gravação, né? Um abraço e bom trabalho para todo mundo. Olá, minha gente. Muito feliz aqui de conversar com vocês. A gente hoje está abrindo esse ciclo dos 4 S. Nós vamos tratar da empregabilidade, do empresariamento, do empreendedorismo, do entretenimento. 4 formas muito interessantes da gente estar assim meio que ocupado, né, na vida. Eu acho que são bem complementares. Eu estou muito feliz de poder falar sobre isso com todos vocês. Para a moçada, eu gostaria assim, de que eles vissem o quanto é importante. Seja muito bom naquilo que você faz. Seja muito bom naquilo que você faz. Isso é muito importante. E outra coisa, goste do que você faz. Goste do que você faz. É muito abençoado, mas o Osterwalder, aquele que escreveu com uma equipe de 500 pessoas o Canvas, ele fala que é muito raro você chegar e já gostando do que você faz, né? Que isso não é muito comum, mas a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz. E aí nós vamos, devagarinho, nós vamos saber como é que a gente aprende a gostar do que a gente faz. Então, a gente também tem que meio que entender que a gente tem que investir muito para a gente ser bom naquilo que a gente faz. E vocês vão desculpar, vão falar o palavrão não é meu, mas eu estou repassando, né? É que o Oscar, o nosso cestinha, né, do basquete, cobrérrimo, né, foi considerado assim, o melhor jogador de basquete no mundo, e ele é muito interessante, e eles chamavam ele de Mão Santa. E o Oscar fala assim, mão santo, caralho, mão treinada, entendeu? Porque o Oscar ele tinha um compromisso com ele mesmo. Enquanto ele não fizesse 1000 cestas, ele não ia para casa. Então, ele fazia cesta de tudo quanto é ponto da quadra. Quando ele entrava no dia, ele só voltava quando ele tivesse conseguido fazer 1000. Gente, já pensou o que é isso? É muita disciplina. E você fala só para aprender a jogar uma bola na cesta, certo? Então, assim, tudo aquilo que a gente quiser fazer tem que ter muita persistência, tem que ter muito envolvimento, muito empenho. A gente tem que querer ser assim, o melhor que você puder ser naquilo que você faz. Isso é muito importante. E outra coisa, a gente tem que descobrir aquilo em que a gente é bom. A gente tem que procurar descobrir em que a gente é bom. E eu fico ouvindo assim milhares de palestras. Hoje é uma bênção, né? Que a gente tem assim acesso a tudo. E eu ando todo dia durante 1 hora e meia no mínimo. Enquanto eu ando, aprendi a andar com podcast, com fone de ouvido, e estou sempre ouvindo milhares de coisas, né? E uma delas eu achei muito legal. Aliás, primeiro, acho mais interessante a gente contar do Rubem Alves, porque ele escreveu um texto sobre isso. Ele fala que ele tocava piano e insistia em tocar o piano e treinava todos os dias, era disciplinado em treinar todos os dias. E aí, um dia, eles eram vizinhos de bairro, de até rua,
do Nelson Freire, que é o maior pianista brasileiro, né? E o Nelson Freire é bem mais novo do que o Rubem Alves. O Rubem fala que um dia estava lá exercitando no piano uma peça e achando que a peça estava linda já, estava muito boa, quando toca a campainha na casa dele e chega o Nelson Freire, 9 aninhos, com a mãe. E na hora que ele atendeu a porta, ele saiu do piano. Aí o Nelson entra voando, assenta no piano e executa a peça. Rubem Alves falou que nunca mais assentou no piano, porque ele viu claramente que não tinha nascido para aquilo, não era aquilo, sabe? Era outra coisa. E aí, coincidentemente, eu estava ouvindo o Karnal, esse filósofo, né? Brasileiro e tal. O Karnal estava contando uma história idêntica, que ele também treinou piano, estava lá com os seus 18 anos, foi fazer um concerto e apresentou uma peça e achou que estava abafando, e quando ele sai, a professora dele de piano recebeu, né? E ele falou todo entusiasmado: professora, é isso que eu vou fazer na vida, vou fazer concertos de piano. E a professora virou para ele e falou: pode ir para outra coisa, você não nasceu para isso. Ele falou assim, que ele ficou 3 anos arrasado, até que ele assistiu o concerto do Nelson Freire. E ele falou: minha professora tem razão. Não é para isso que eu vim. E aí dei um outro rumo para a vida e me sinto muito realizado, e é isso aí, né, gente? Eu acho que isso é fundamental, a gente também procurar descobrir para que a gente veio. Tem um outro texto que é maravilhoso, do livro Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. Eu, quando era jovem, eu li todas as obras do Saint-Exupéry, e Terra dos Homens é lindíssima, porque ele é um filósofo maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Então, na Terra dos Homens, a última página, ele descreve que a guerra tinha terminado, ele estava voltando e o vagão do trem estava cheio de camponeses rudes, cansados, e dormindo profundamente. E no meio deles tinha uma criança, que era um bebezinho, e que os olhinhos muito vivos percorria todo o vagão. E aí o Saint-Exupéry começa a pensar o tanto que ele olhava para aquela criança e o tanto a dor que ele sentia olhando para aquela criança. Não por causa do sofrimento que ela fosse passar, não por causa da fome, não por causa das dores, mas porque ele via a possibilidade de um Mozart assassinado em todas aquelas crianças. Porque se não tiver a oportunidade, se você não tiver uma possibilidade, e você não souber, ou se você não souber usar essa oportunidade, você pode deixar de ter um trabalho gratificante na vida. Então, eu acho que professor, principalmente, tem que ter pelos alunos um amor generoso, tem que contribuir para que eles descubram isso, sabe? Contribuir para que eles descubram. Ajudá-los a fazer essas descobertas. Faz queca. Então, bem-vinda, dona Fernanda, Daniela, a Mara, Helena, todo mundo bem-vindo. Então, gente, como é que a gente pode, por exemplo, contribuir para que a pessoa saiba, né, o que é, em que ela pode ser boa? Uma das técnicas, a Liliane estava falando de técnicas, né? Tem uns recursos que às vezes são ferramentas que ajudam muito, Então, não sei se vocês
conhecem, mas tem um livro do Osterwalder que é o Business Model You. Então, é como é que você olha para você, né, e vê quais são as suas capacidades. O livro é todo de exercícios, então, se vocês pensarem em desenvolver algum trabalho nesse sentido da empregabilidade, e eu trabalho junto à ideia da empregabilidade e da trabalhabilidade, vocês podem usar ele quase como um material didático e realizar todas as tarefas que, no final, a gente consegue se encontrar muito. É muito bom. E uma das atividades é você fazer o mapa do eu. Então, você se assenta com amigos, familiares, colegas, e com uma folha bem grande, e faz o mapa do eu. Cada hora você abre um ramo e vai pedindo às pessoas que ajudem a preencher aquilo tudo com muita honestidade, com muita verdade, com muita fidelidade. Isso não quer dizer que as pessoas vão conseguir essa coisa muito verdadeira, não, mas é a percepção que elas têm, né? Então, isso é importante. E a pessoa tem que estar desprendida para aceitar todas aquelas contribuições que vierem. E aí vão ver as características, quais são os conhecimentos que eles percebem que a pessoa tem, quais são as habilidades que ela tem que são interessantes, quais são as atitudes, o famoso chá, né? Quais são os valores que aquela pessoa tem. Então, assim, valores, é muito interessante a gente ser fiel aos próprios valores que tem. Nós tínhamos, lá na Fundação do Cabral, anunciou-se para nós um mercado gigantesco na África, gigantesco. E eu estive lá, a gente esteve em mais de um país, conhecemos a realidade, até começamos um trabalho, mas a forma deles de fazer negócio, a Fundação não aceitava. E ela simplesmente não entrou no mercado da África, porque foi categórico. Olha, esse valor para nós... Aí não adiantou o argumento de, mas a cultura deles é desse jeito, eles são assim mesmo, tem que ser... Não, se não casa com os nossos valores, não casa aqui, não casa lá. Então, a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente acabou não fazendo muito trabalho por causa disso, porque os valores não casavam. E aí, é muito bom que as pessoas também possam fazer uma análise SWOT delas mesmas, e ajudado por outras pessoas. Quais são minhas forças? Em que eu sou muito bom? O que me fortalece? Certo? Quais são minhas fraquezas? Ou o que me enfraquece? Às vezes, é algo que tira a minha força. Certo? Não é uma fraqueza propriamente, mas ela me enfraquece. Então, a gente fazer essa análise. E depois, quais são minhas oportunidades? Quais são as ameaças que eu tenho? Certo? Então, isso é fundamental que a gente também tenha oportunidade de fazer essa análise SWOT de si mesmo. E essa questão do emprego e do trabalho, ela é muito instigante. Eu me lembro que um dia eu estava, antes fazendo um parênteses, eu aprendi, eu gosto de dar o crédito, né, às pessoas com as quais a gente aprende, ela nem sonha, mas a editora da revista Vida Simples, ela se chama Ana Holanda, né? E eu acho encantador, eu acho a revista muito gostosa de ser lida. Eu flutuo em coisas muito diferentes. Por exemplo, eu amo a Piauí e eu amo a Vida Simples. São dois estilos completamente diferentes, né? Mas, então, aprendi com a Ana o seguinte, ela fala que hoje a gente tem uma escrita afetuosa. E aí eu acho que, assim como a gente tem uma escrita, a gente deve ter uma fala afetuosa. E isso significa que você se coloca no que fala e você se coloca no que escreve.
Daí, quando você faz isso, a humanidade das pessoas se aproxima. E eu toda a vida fiz isso, mas quando eu ouvi, eu falei, ai, que bom, estou justificada. E daí vocês vão começar a prestar atenção que muitas obras, inclusive assim, científicas de peso, elas estão usando esse estilo. Estão usando esse estilo. Então, por exemplo, eu li várias obras do Miguel Nicoleles, e uma delas é Muito Além do Nosso Eu, que são 500 páginas ou mais, que tratam de neurociência. Gente, é impressionante. Volta e meia ele se faz presente. Contando um caso da mãe, contando um caso da avó, contando um caso da irmã, ele mesmo se colocando na história. Inclusive, se vocês puderem ler, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Super acessível, que eu falo, graças a Deus, eles escrevem de uma forma que a gente consegue, é palatável, né? A gente consegue minimamente entender. Mas ele abre, por exemplo, o livro contando que ele estava lá no Hospital das Clínicas, fazendo residência em neurologia, absolutamente certo e convencido de que não tinha nascido para ser médico, mas que não podia largar enquanto não completasse a residência, porque senão a avó dele matava ele. Então, ele estava assim, absolutamente convencido. Que ele falou assim, que ele não conseguia conviver com a dor humana. Ele não conseguia conviver com a dor humana. Então, aconteceu que, de madrugada, um dia, ele ouve uma música, Wagner, tocando assim, maravilhosamente, no andar de cima do Hospital das Clínicas, onde tinha um auditório. E ele falou que aí ele sobe a escada loucamente, entra no auditório e encontra um professor que estava lá organizando a sua aula, organizando os slides, com a música tocando, combinando, arrumando o ambiente. E aí ele começa a ajudar o professor, os dois começam a conversar, e aí, conversando, o professor fala com ele, eu vou dar uma aula de introdução à anatomia cerebral, certo? E para assim, fala assim, você deve estar se perguntando, né? Que sentido faz uma música de Wagner, As Valquírias, e ainda que sentido fazem esses slides que mostram figuras do cosmos. Figuras do cosmos. E o Big Bang, uma ideia do Big Bang, alguma coisa assim. Aí o Nicoleles falou, não tem nada a ver com a introdução, né, à neurofisiologia do cérebro, né? Aí o professor fala assim, tem tudo a ver, porque a origem de tudo, onde tudo começou, foi no Big Bang. E o Wagner era a máxima expressão da capacidade humana de uma produção bela, gigantesca, magnífica. Então, assim, da consciência humana, da sua capacidade de produzir. Daí, eles continuam conversando, e esse professor se chamava Celso Timo, ele muda totalmente a vida do Nicoleles. Aí, o Nicoleles vai saindo, o professor grita e fala assim, olha, espera aí, quero te fazer um convite. Aí o Nicoleles fala, então tá, professor. Ele fala, e o que é? Ele falou assim, eu quero que você assista minha aula de neurofisiologia do cérebro avançada. Aí o Nicoleles falou assim, e onde vai ser essa aula? O Celso Timo respondeu, siga a música. Esse homem, ele fez um mestrado com ele, tirou da ideia do neurônio individual para o campo neural, mudou totalmente a convicção dele de tudo e transformou-o num cientista, que não é uma pessoa que lida diretamente com a dor, né? Mas lida de outra forma, né? E o bonito, gente, é que você pega esse prólogo, que ele conta esse fato, e lá no final você pega um capítulo que chama Coda, né? Que é um encerramento, e ele vai mostrar que o simbolismo desse siga a música, porque, na verdade, a avó dele
desde ele pequenininho, às 6 horas da tarde, todo dia fazia um concerto de piano para ele. Então, aí ele vai cuidar do cérebro, porque a avó teve Alzheimer. Então, ele quer encontrar uma solução, certo? Que é uma solução para a avó. Então, assim, essa conexão maravilhosa, né, de tudo é o que importa. Então, assim, eu estava comentando que eu estava no sítio, todo mundo, os amigos conversando, e uma amiga psicóloga, de repente, perguntou para a gente: tem medo de quê? Perguntou para todo mundo, aí todo mundo falando, aí passou por mim, eu falei: tem medo de nada. Aí continuou a rodada. A hora que acabou a roda, eu falei: tem pavor! Pavor! Não tem medo, não, tem pavor! Ela falou assim: de quê, Lúlia? Eu falei: de ficar sem trabalho. Aí ela deu uma gargalhada, todo mundo riu. Falei: por que vocês estão rindo? Eles falaram assim: porque você inventa o seu próprio trabalho. Então, é um medo que não tem sentido, porque você inventa seu próprio trabalho. Você trabalha ininterruptamente, cada hora você inventa uma coisa. Você está cuidando de um jardim, você está fazendo uma comida, você está cuidando de planta, você está cuidando de animal, você está no seu... Você inventa. Então, se tem um medo que você não precisa ter, é esse. Achei isso. Então, gente, olha, o trabalho é infinito. Isso é o que a humanidade faz para transformar tudo, para transformar o mundo, fazer o mundo sempre um pouco melhor. Agora, o emprego, ele é uma criação social, criação da sociedade, de um tempo específico, que foi a Revolução Industrial. O emprego, a gente sai da relação escrava e servil para uma relação de emprego. Então, tanto que o americano falava que o emprego o empregado é o escravo assalariado. Então, assim, o que vai acontecer? Nós vamos para a relação de emprego. As relações de trabalho, elas vão se modificando, e é isso que a gente vai tratar nesses 4 Es, né? Então, qual é a relação que eu tenho com o emprego? O emprego, eu vou ter uma relação com a escola. A escola é que veio dar, o modelo escolar que nós temos, é que veio dar sustentação para o modelo de empregabilidade. Desculpem, da relação de emprego. Empregabilidade é um passinho na frente. Da relação de emprego, em que eu entro numa situação para executar determinada tarefa. Vejam bem, a escola, ela adotou o modelo da indústria, porque ela já fornecia às pessoas a mão de obra, ela já oferecia prontinha, gente, com os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que ela precisava ter para entrar na conformidade da indústria. Aquele livro, Cuidado, vírgula, Escola, do Paulo Freire, né? Que ele mostra que a nossa escola ela é fabril e bancária. Ela forma para trabalhar nas instituições do capital e na fábrica. E ela foi magnífica para fazer isso. O que a gente conseguiu produzir no século XX é estrondoso. Olha, para vocês olharem, pensar um minutinho. A gente eletrificou o planeta. A gente intercomunicou o planeta. Nós fizemos milhares de quilômetros de estrada. Nós fizemos milhares de edificações. Milhares de edificações. Nós temos milhares e milhares e milhares de artefatos, de de objetos, de ferramentas, de máquinas. Nossa, é muita coisa que a gente fez. Mas é muita coisa que a gente fez. Então, assim, essa relação de emprego
toda arrumadinha, ela foi definida em função a escola sustentou totalmente esse modelo. Então, minha gente, para eu entrar num processo de emprego, eu tenho que passar pela escola. O que vai me tornar excelente numa relação de emprego é a minha escolaridade. No Brasil não é declarado, mas no Japão é declarado. Aos 5 anos, você já sabe quem vai ser operário, quem vai ser chefia intermediária, quem vai ser chefia mais elevada e quem vai ser a liderança. Aos 5 anos. Aos 5 anos já está definido. É simplesmente impressionante. Impressionante. Eles assumem esse condicionamento como uma condição de escolaridade no país. E as pessoas são instruídas em função disso, em função desse modelo. No Brasil acontece a mesmíssima coisa, só que nós não temos isso declarado, né? Mas nós temos as escolas que formam os operários, nós temos as que formam... Eu uma vez tive um convite de uma instituição em que eles falaram claramente para mim: olha, a gente tem um curso de engenharia em que as pessoas vão aprender, no máximo, construir um edifício de 3 andares e fazer uma ponte de 5 metros. Falei, como? Ele falou, é tudo que eles dão conta e é o que a gente faz. E vai ser suficiente, eles vão ter muito o que fazer. Entendeu? Então, assim, se fizer uma análise real, assim, a gente tem a mesma estruturação. Você tem, e isso está em tudo quanto é livro que vai fazer uma análise crítica da escolarização, né? A gente sabe que a gente fez isso. No livro Cuidado Escola, o Paulo Freire fala claramente que a gente forma pessoas assíduas, pontuais, tá? Obedientes, seguidoras de pequenas ordens, que é exatamente o que a fábrica precisa. De uma pessoa que seja assídua, muito pontual, né? Obediente e que segue pequenas ordens, não questiona, está ali, cumprindo aquela tarefa daquele jeito durante 30, 40, 50 anos, do mesmo jeito, a mesma coisa. E, gente, encaminhando para um sucesso econômico gigantesco. E, relativamente, a gente fez uma transformação muito significativa. Só um indicador muito forte é que, no princípio do século passado, você tinha uma expectativa média de vida de 34 anos e nós estamos partindo para 78. Expectativa média de vida no Brasil. Então, isso é assustador, isso é ganho demais, isso é muito ganho, porque é dificílimo isso. Sabe? Isso é muito difícil de você conseguir esse ganho. Então, isso é muito importante que aconteça. Então, assim, se eu estou demandando uma relação de emprego, eu devo buscar escolaridade. Escolaridade. E a escolaridade que eu buscar e o empenho que eu colocar nessa escolaridade vai definir onde que eu consigo chegar na minha relação de emprego, tá? Na minha relação de emprego. Quando a gente fala de empregabilidade, a gente está colocando uma variável que liga mais com trabalhabilidade. Quer dizer, qual é a minha condição de ter trabalho? Por quê? Porque as mudanças se aceleraram a tal ponto que aquilo que eu aprendo na escola, que era uma aprendizagem técnica, muito mecanicista, ela não é mais suficiente para eu ficar no emprego o tempo que eu preciso para chegar numa aposentadoria. E eu vou ser substituído ou por máquina, ou por robôs, né? Ou por outra pessoa, que vai ter um outro tipo de conhecimento. Então, para eu me preparar para isto, eu preciso ganhar o que se chama empregabilidade.
Isso significa, eu não posso me tornar obsoleto no mundo do trabalho. Eu não posso me tornar obsoleto no mundo do trabalho. Então, isso daí vai fazer com que eu entenda que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que me organizar ao longo da minha vida para aprender o que está sendo exigido a cada momento. Gente, daí é que vem a mudança. Quando a gente trabalhava por objetivo, era muito simples. Você define o objetivo e olha se cumpriu o objetivo. Eu lembro direitinho da apostila da minha filha na escola. Ao final da unidade, o aluno deverá ser capaz de enunciar todos os estados brasileiros e suas respectivas capitais. Ponto. Caía na prova. Enuncie todos os estados brasileiros e suas respectivas capitais. Casou um com o outro, falou, pá, deu match. Tá bom, atingiu o objetivo. Acabou o objetivo, gente. Agora é competência. Porque a competência é muito mais sutil, não é mais isso. Tá? Não é mais isso. Porque a competência ela tem muito mais perenidade do que simplesmente o objetivo que você atingiu. A competência te torna hábil a saber combinar, aí vamos para a definição, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver problema, recriar a realidade, e a BNCC acrescentou exercer cidadania, né? Sua cidadania planetária. Então, assim, o que acontece? É uma mudança. Eu vi isso em 2000, quando a Organização Internacional do Trabalho fez uma reunião em que eles lançaram essa definição de competência que hoje a BNCC incorporou. Tá? Então, assim, a competência ela é muito diferente, mas ela também é definida. Então, hoje nós temos as competências da BNCC declarada, todo o material didático está sendo revisto em função de olhar para competências e não mais por objetivos. Os sistemas estão correndo para atualizar seus materiais. As escolas vão ter que correr para ajustar tudo, porque nós não vamos mais poder ficar observando como é que eu faço cada pontinho, cada objetivo que foi atingido. Eu tenho que ver uma competência para resolver um problema, tá? E aí eu quero chamar a atenção, que a maioria de vocês deve mexer com educação, né? Eu estou vendo, e é que a gente fala muito de projeto, mas a gente não incorporou assim. A gente tem projetos eventuais na escola, às vezes é um projeto social. Não. A vida tem que ser por projeto, tá? A vida tem que ser organizada por projeto, onde todas as disciplinas conversam. Então, você tem o projeto é um desafio real, é um desafio com problemas reais, que tem que ser resolvidos de forma com competências que estão sendo desenvolvidas. E aí você vai desvelando para o aprendiz qual foi a competência trabalhada naquele momento, naquela atividade, de tal forma que aquilo vai empoderando, ele vai tendo um processo de autorreconhecimento do domínio da competência, sabe? Isso é fundamental que isso aconteça. Por exemplo, quando o MEC fez o edital do Projeto de Vida, eu acompanhei três grupos de autores que estavam fazendo e continuo acompanhando o material socioemocional. E no Projeto de Vida, então, o que o MEC exigia? Que na abertura de cada encontro ficasse descrito o que o aluno vai fazer, qual é a competência que ele está desenvolvendo, corresponde a que habilidade, e para o professor eu tenho que colocar no manual qual é a evidência de que aquela habilidade, aquela competência foram atingidas com aquela atividade. Entenderam a diferença de objetivo e de competência, gente?
É muito importante isso, é muito importante. A gente tem que cuidar disso, porque tem que ser uma nova escola, e vai ser uma escola muito poderosa se ela realmente conseguir fazer isso, realmente conseguir que isso aconteça. Então, vou passar rapidinho aqui as competências da BNCC, só para a gente se situar. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo. Lembra que ontem eu falei? Precisamos criar o Centro de Educação Científica, que funciona no contraturno ou que funciona no sábado, mas nós temos que investir nisso. Não sei até que ponto a escola vai fazer esses projetos, mas a gente, para que o nosso país tenha autonomia, a gente precisa ter massa crítica. Isso foi anunciado pelo Miguel Nicoleles no Manifesto da Ciência Tropical. Não sei se vocês conhecem, mas é um manifesto, são 2 ou 3 páginas só, em que ele escreve como é que a gente tinha que ter uma organização no país que a gente formasse minimamente 1 milhão de pessoas por ano com pensamento científico, para o país ganhar uma autonomia diante do mundo pelo pensamento científico. Ele não fala assim, não precisa formar o cientista, porque quando você pega Piaget, gente, ele fala que primeiro você faz, do jeitinho que a escola olha, primeiro você trabalha o pensamento, o concreto. Então, é linguagem, tem todas aquelas atividades concretas. A evolução é trabalhar o pensamento, que já é uma representação, uma abstração. O terceiro movimento é a pessoa começar a entender a dimensão da conceituação. É quando um conceito substitui um objeto. Tá? Então, eu falo assim, por exemplo, vai ali fora e pega para mim uma cadeira. Cadeira é um conceito. Cadeira significa uma coisa que tem um assento, pode ter braço, pode ter perna, pode ter um encosto. Então, a palavra cadeira, ela traduz um conceito. A pessoa vai lá e traz para mim uma mesa. Eu falo, pô, que é isso? Entendeu? Meio assim, você não entendeu o conceito? Então, o terceiro estágio de desenvolvimento epistemológico da humanidade de conhecimento foi conceituar. E, finalmente, foi teorizar. Quando a gente teoriza, é método científico que entra. Método científico é a racionalidade. Então, olha, o primeiro é linguagem, depois é pensamento, depois a gente tem conceito, depois a gente tem teorização, e lá na frente, o que virá? A gente trabalhou a linguagem, trabalhou o pensamento, começa a trabalhar o concreto no conceito, trabalha a razão no método científico, vai trabalhar com a intuição. Isso que entra também, Liliane, na complexidade do mundo do trabalho. Vai trabalhar a intuição. A intuição mobiliza muito a imaginação, e é onde a humanidade avança, é onde ela avança. E aí, se vocês puderem, assistam aquele filme As Estrelas Sobem, que mostra as mulheres que acabaram conseguindo levar o homem à Lua. Elas eram precursoras e usavam, a mulher já vai usar o computador, elas são uma cabeça, e é verdadeiro, né? O filme é muito importante isso. Você pode pegar o Turing, a história do Turing, você vai ver o tanto que era intuitivo. Você vai pegar o Einstein, totalmente intuitivo. Tem um outro que é O Homem que Viu o Infinito, que é um matemático, o maior matemático já passou pela face do planeta Terra, totalmente intuitivo, entendeu? Então, a intuição nós ainda não sabemos como desenvolver, não, tá, gente? Infelizmente, a imaginação a gente não liberta na escola. Pelo contrário, a gente aperta, segura ela, sabe? A gente segura, cerceia muito a imaginação. Então, olha, depois repertório cultural. Vamos julgar a turma para ter repertório cultural, para gostar de tudo, de todas as artes, para se encontrar em todas as artes, ter um encantamento por todas as artes. Eu falo só, encantamento, todos nós podemos ter tudo. Por quê? Eu vou voltar atrás um pouquinho. Bloom, a taxonomia dos objetivos educacionais do Bloom já falava de competência, tá, minha gente?
O Bloom já falava, era ensino para o domínio, ensino para a competência. Quando chegou no Pitágoras, em 1972, no Brasil, chegou com esse nome, ensino para o domínio, ensino para a competência. Eu coordenei um encontro de 3.800 diretoras para o lançamento do projeto Alfa. Esse projeto era justamente para ensinar as pessoas a usar a taxonomia de Bloom. Mas a gente não evoluiu tanto, não. A gente ficou mais presa à questão dos objetivos, tá? Então, assim, quando você pega Bloom, a pessoa tem que conhecer, compreender, analisar, sintetizar, e agora eles colocaram criar. Não precisa ser em tudo. Eu tenho que ser muito bom em uma coisa. Então, é só numa área que eu tenho que ter uma expertise em que eu sou capaz, eu sou especialista nela e eu sou capaz de criar nessa área. Entendeu? Mas é uma, porque eu não dou conta de tudo. Eu, por exemplo, sou apaixonada por astrofísica, sou apaixonada por neurociência. Poxa, mas, mal conto um casinho sobre isso, né? Não sou capaz de criar nessa área. Na minha área, eu tenho que ser capaz de criar. Eu tenho que ser capaz de criar metodologias. É a minha especialidade, é onde eu tenho que responder. Tem que responder com competência, tem que responder com excelência. Entenderam? Mas esse banho é preciso que a gente leve. Por quê? Porque se eu não passar por isso tudo, eu não tenho repertório para poder resolver e criar as coisas. Para ter repertório, eu tenho que acessar muita coisa. Eu tenho que interessar por muita coisa. Eu tenho que gostar, assim, minimamente, de pegar, assim, muita coisa no meu entorno. Aprender com a periferia, que a gente chama. Depois, a questão da comunicação. Eu falo que nós, da educação, precisamos valorizar mais as tecnologias de informação e comunicação. Nós temos que casar isso melhor, porque aí nós vamos conseguir melhores resultados da educação. Eu falo, meu sonho é, quando terminar uma aula, passar igual acaba o filme, que passa mais de 10 minutos de nome lá de gente que trabalhou para produzir. Porque é muito complexo, gente, produzir uma coisa de excelência, não é? É muito trabalhoso. Cultura digital. Por favor, tem um programa, tem um jogo do Google que chama Seja Incrível na Internet. Bota para a meninada, gente. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que liberar o mobile, nós vamos ter que botar na mão dos meninos o celular, e eles vão ter que usar com maestria. Não tem dúvida, não tem jeito. Quando você estuda a história da escrita, você encontra os faraós, aqueles sheiks, tudo proibindo. Porque falava assim, não, se a pessoa ficar lendo e escrevendo, a memória dela vai embora. Então, eles proibiam que as pessoas aprendessem a ler e escrever, né? Gente, nós podemos fazer a mesma mancada agora, né? Chegou uma outra ferramenta, diferente do lápis, da caneta, nós temos que liberar, mas tem que saber como é que nós vamos liberar. Bom, trabalho e projeto de vida, já falei para vocês, teve o edital do MEC, você tinha que fazer trabalho e projeto de vida, é muito lindo, mostrar, ajudar as crianças a se encontrarem, né? Descobrir qual é a sua área de interesse e tudo mais. A argumentação, eu só vou ter argumento na minha vida se eu tiver repertório. Se eu não tiver repertório, eu não tenho argumento. Eu fico repetindo a mesma coisa, que é o modelo Fabril, que é o modelo da escola Fabril, que não